Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais um dia, sou grato a Deus por vocês. São bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Quero agradecer a vocês que têm enviado suas mensagens no Messenger. Quero agradecer de coração. Bem que hoje eu fiquei pouco para sair de casa, fiquei agorinha. Eu vou gravar agora, porque 16 horas tem jogo, já viu, né, gente? A vizinhança não respeita, a vizinhança quer fazer bagunça, né? Então agora tá mais calmo. Vou gravar agora. Acabando eu vou passar pro TikTok. Mas o vídeo só vai ser lançado às 19 horas, mas a gravação eu faço mais cedo. Eu quero agradecer a vocês pelas mensagens. Um abraço a todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando, né? Vamos começar mais um vídeo. Vou começar agradecendo, né? Pedindo perdão. Senhor, obrigado por mais um dia, pela tua presença, pelo alimento salutar, pela família. Pai, graças te dou pelos desertos, pelas lutas, pelas dificuldades. A paz do Senhor está reinando no meu lar. Pai, eu sou grato a ti por ser Deus Santo, não desistir de nós, somos pecadores. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, pelo que eu falei, que eu pensei, que eu toquei, que eu agi. Pai, perdoa-me que eu sou um pecador. Eu sei que eu entristeço o Espírito Santo. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Que por nossas falhas eu entristeço o Senhor, Pai. Pai, obrigado por mais um dia. Fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo 55, versículos 16, 17 e 22. Não sei o que nós queremos ouvir, mas o que o Teu Espírito quer falar conosco, Pai. O Senhor é o dono do ouro da prata, o Senhor tem a palavra certa no momento certo. O Senhor vai direcionar as palavras hoje no meu coração, para que venha saber sair dos meus lábios aquilo que é da vontade do Senhor e não a minha. E não daqueles que estão junto comigo, Pai. Fala conosco também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Irmãos, livro de Salmos 55, versículo 16, diz assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Quando nós estamos no perigo, nós estamos aflitos, estamos no deserto, é só invocar o nome do Senhor, na certeza que Ele vem te salvar de todo mal sobre essa terra. Temos que estar na presença do Senhor, invocando, na angústia, na tribulação, na alegria, o Senhor para nos salvar desse mundo de perdição. Versículo 17: de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ouvirá a minha voz. Não tem um tempo certo para a gente orar, para a gente clamar, para a gente pedir socorro. Não tem, é na hora que nós estamos angustiados, na hora que estamos fracos, é onde nós devemos orar, clamar. A todo momento é tempo, irmão, de orar, clamar. Na alegria, no trabalho. A gente, talvez você pense, como é que eu vou orar? Ore em espírito. Se tem alguém conversando com você, eleva seu pensamento, dá atenção ao que estão falando, mas eleva seu pensamento ao céu. Muitas vezes você está ouvindo a palavra que agrada seu coração e talvez te desagrade. Então, você não pode expulsar da tua casa a tua visita. Então, ore ao Senhor em espírito. Todo instante nós devemos estar ligados no trono, através da oração. Aqui o salmista fala de manhã, à tarde, de manhã, ao meio-dia, mas não tem momento melhor que a gente está levando nossa oração na madrugada. Eu acho, aqui olha, não tem ninguém para me falar comigo, não tem ninguém para me atender.
para me aborrecer, para atrapalhar muitas vezes. No decorrer do dia até aparece uma pessoa para conversar, uma coisa para fazer, então atrapalha. O momento bom é a madrugada. Todo momento, com essa oração, Deus levanta do trono para ouvir a tua oração, teu clamor. Versículo 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado, lança a tua necessidade, lança ao Senhor as suas dúvidas. Ele não vai permitir que o justo. Nós somos justificados por Senhor. Todos nós estamos sobre essa terra, é Ele que nos justifica, por amor ao nome dEle e por amor a nós. Ele nunca permitirá que nós sejamos abalados. Ele está sempre nos sustentando, sempre nos livrando das tribulações, das perseguições. Deus está conosco. Essa é a palavra do Salmo 55, versículos 16, 17 e 22. Livro de 2 Crônicas, eu pus capítulo 15, onde eu gravei errado, onde seria o 14. Eu não vigiei, o 14 foi alguns meses atrás, quando nós passamos o 13 já tinha ido. Então eu gravei novamente o 13, eu errei. Vamos hoje no capítulo 15, vou fazer menção um pouco do capítulo 14, que ficou sem ele dessa vez, né? Capítulo 14, Asa reina e vence Zerá o etíope. Zerá era um rei etíope que tinha se levantado contra o povo de Israel. Lutas, tribulações, perseguições, nunca faltou para o povo de Deus. Hoje nós vemos aí as nações ainda continuam contra Israel, as guerras, né? Mesmo guerra entre eles mesmo, entre o povo de Deus, os escolhidos, né? Tem guerra entre as tribos de Jacó, a divisão, né? A divisão também lá, através de casamento de pessoas, de nascimento ilícito, né? Do Judá, o Ló, sua filha, e muitos ali, né? Então, mas Deus purificando a semente, Deus agora levanta a asa da semente de Davi, para ser um rei justo. Ele aboliu todas as práticas, todos os erros do povo de Israel. E Deus deu sabedoria, Deus deu poder a ele, para vencer agora todas as guerras, os etíopes agora, a nação forte, grande, e Deus venceu, e Asa venceu. Que Deus batalhava pelo povo de Israel, pela humildade, pela sabedoria de Asa, pelo amor que ele tinha à palavra, pelo zelo que ele tinha pelos mandamentos. Deus foi com Asa. Deus nunca desamparou o povo dele. Deus nunca desampara nem a mim nem a você. Nós estamos debaixo da potente mão de Deus. No capítulo 15, que seria, é o de hoje, esse que eu falei é o de ontem, é o 15 que é de hoje, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então Asa, Israel, pelos reis, Acabe, outros reis que veio, começou lá em Rehoboão, né? Se tornou um povo idólatra. O povo de Israel passou a adorar a imagem, queimar seus filhos no fogo aos demônios. Agora vem Asa e abole toda a idolatria. Mas nós vemos que o reinado de Asa agradou o Senhor, mas por um tempo ele se afastou do Senhor. Ele se tornou um homem. Quando ele começa a vencer muito, ele começa a afastar do Senhor, ele pensa que é ele. Ele esquece daquele que pôs ele sobre a terra, daquele que deu honra a ele.
Assim aconteceu com todos eles. Se você for meditar em todos os livros do Reis, e nas crônicas também, nós vamos entender que todos foram faltaram com o Senhor. E por causa dessa falta de amor, de zelo, de obediência, nossa, eu não vou falar do povo, nosso antepassado, nossa. Por causa dessa obediência, desse coração duro, é que Deus mandou seu Filho para nos salvar desse mundo de perdição. Por causa da nossa rebeldia, Deus enviou, viu que não tinha jeito para o homem, tantas alianças que Deus havia feito, ele viu que era necessário mandar aquele que teve com ele desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, Deus, para que nós entendêssemos que ele sendo Deus e agora 100% homem também, nós podíamos afastar de todo mal. Nós não somos obrigados a receber os pratos os inimigos, que a terra que o inimigo nosso oferece. Porque Jesus, como 100% homem, ele podia aceitar todas as oferendas do diabo, dos inimigos, né? Tudo que foi oferecido. Diante das perseguições que ele passou, ele podia abandonar o que ele veio fazer aqui, mas ele honrou o Pai. Ele mata a carne e vive pelo Espírito no meio de nós, mostrando para nós que não é difícil. Aliás, não, que é difícil é, mas se a gente quiser, tiver boa vontade e coragem, não é difícil. Nós vamos passar por tribulações, por açoite, perseguição, mas nós venceremos. Jesus descreveu o Espírito. Então, agora Asa se torna um rei bom para Israel. Ele tira as idolatrias e renova o pacto com o Senhor. Então Asa chama o povo de Israel e renova mais uma vez a aliança com o Senhor. Quantas vezes você foi de frente ao líder da tua igreja e fez a nova aliança com o Senhor? Quantas vezes nós reconciliamos com o Senhor e nós vimos que nós erramos? É necessário. Então todos os dias nós renovar a nossa aliança com o Senhor, reconciliar através da oração, meditação. Vamos ler algum versículo? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscar, o achareis. Porém, se o deixares, o deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse a ser sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Esse o profeta fala com Asa, abrindo o olho dele que o povo de Israel estava afastado do Senhor. O povo de Israel, mas toda vez que eles se humilhavam, voltavam, buscavam o Senhor, eles encontravam o Senhor. E eles eram achados de Deus. Deus estava sempre ali, guardando, protegendo. Então, é bom a gente estar sempre de uma brecha, porque o povo fala muito, tem uma atitude que agrada o Senhor. Para que quando nós clamarmos, ele vê. Quando nós buscamos, nós o achamos. Assim foi com o povo de Israel. Você vê todos os mandos, perdão, irmão, todos os livros da Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos ver que do êxodo para cá, da saída do Egito para cá, quantas vezes eles erraram no deserto mesmo, eles se levantaram contra
os homens que Deus pôs à frente deles para tirar da escravidão. E quando levantava contra eles, Arão, Moisés, se levantava contra o próprio Deus. Então se afastavam, tornaram um povo idólatra, mesmo os reis de Israel se tornaram idólatras, sacrificavam seus filhos aos demônios. Então esse era o motivo que eles se afastavam do Senhor. Mas quando eles se viam na angústia, eles voltavam, clamavam ao Senhor e achavam, tinha resposta. Quando diz aqui, quando buscavam, o achavam, a resposta vinha também. Entenda assim, quando eles se humilhavam, buscavam o Senhor novamente, o Senhor achava o Senhor. O que quer dizer achava? A resposta vinha, o livramento vinha. Assim é para nós no dia de hoje. Quando nós erramos e as coisas vêm sobre nós, as portas se fecham, a família começa a ter discussão, divisão na família, tem algum erro que nós cometemos, clama ao Senhor, chama por Ele, Ele está pronto, pela sua humilhação, pelo seu entendimento que você errou, de voltar e restaurar tudo, colocar tudo em dia de novo. Então, o Asa procurou ser perfeita, fazer a vontade do Senhor, fazendo a limpeza no povo de Israel. Ele achou o Senhor novamente, a resposta veio. Ele derrotou o exército, ele foi um rei poderoso. O versículo diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, esforço e tenha ânimo. Lança o pedido ao Senhor, lança a mão da tua arma, que é a espada do Senhor, a Bíblia. Ora ao Senhor, porque a tua humilhação, a tua pergunta tem uma resposta. Você vai conquistar aquilo que é a vontade de Deus. Os reis que se humilharam perante o Senhor, eles conquistaram nações. Eles foram reis vitoriosos. Então, irmão, é o que nós temos que fazer. Dar ouvido ao Senhor. Ouve o que ele diz através desse profeta da Bíblia. A maior profecia nossa está na Bíblia, todas as profecias. Dá ouvido ao Senhor. E você será uma pessoa vitoriosa. Você vai ter conquista. Você vai ter recompensa da tua humilhação, vai ter recompensa em tudo. Porque Deus, assim ele foi com o povo de Israel. Ele foi com aqueles reis, né, se tornaram idólatras. Nós vemos o caso de Acabe, quando Deus falou que ia destruir tudo. Ali, ele, na mesma hora, ele escutou, ele se humilhou, vestiu de pano de saco, jejuou. E Deus falou, olha, ele se humilhou e se arrependeu. Vai lá, profeta, fala para ele, que eu não farei isso no tempo dele, mas no tempo do filho dele. Então, quando você erra, Deus dá a oportunidade de você consertar, ensinar seu filho a andar no caminho certo, para que depois, no tempo dele, no tempo que ele tiver a sua família, for independente, depender só de Deus, não de homem, a vitória dele venha. Ele lembrar, como Daniel, a oração de Daniel, a oração de Neemias. Clamou ao Senhor, Pai, nós pecamos, meus antepassados pecou, meus avós, todos pecamos, Senhor. Então socorre. Lembre sempre dessa oração de Daniel, lá no capítulo 9, Neemias também. Então ore e Deus vai estar pronto a te ouvir e responder a tua oração. Ele foi com o povo de Israel. Ele é comigo, é com você. Ele nunca nos amparou. Vamos ver o versículo final de Asa. Ouvindo, pois, Asa a estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como nas montanhas, tanto na cidade como nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor,
que estava diante do porto do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Olha as nações, olha o povo que estava disperso, estava dividido. As 12 tribos, quantas vieram? Porque eles viram a diferença que Asa estava sendo um rei vitorioso, um rei abençoado. Então eles vieram até onde estava Asa, para saber receber as bênçãos que Asa estava recebendo. Então temos que dar testemunho, irmão. Tem que fazer o que é certo, para que Deus mostre para as pessoas que Ele é conosco. Todos virão a Ti para ver a Tua vitória, o seu crescimento. Mas não venha, não pense em humilhar as pessoas. Lembra que não foi você, Deus que fez, Deus está fazendo na tua vida. Então venha, adore o Senhor. Você vai ter a recompensa, mas não adore o Senhor pela recompensa que Ele te dá, como deu o rei Asa. E adore o Senhor pelo que Ele é. É Deus que faz. Nós não temos que fazer nada, Deus é tudo na nossa vida. Versículo 19. E não houve guerra até o ano 35 do reinado de Asa. Até o 35º ano não houve guerra. Deus deu agora a Asa um reinado de paz. Ele venceu guerra, ele se humilhou, ele fez uma limpa na casa do povo de Deus, ele consertou o altar. Olha, irmão, vamos ver como é que está o nosso altar. E vamos consertar o nosso altar, a nossa vida com Deus. Para vencer as guerras que nós temos que vencer. Nós estamos passando por guerra. É tempo, irmão. O povo fala muito do Brasil. O Brasil está no vermelho. O Brasil está em crise. Vamos colocar a nossa vida perante essa crise não vir nos atender. Essa é a palavra de hoje do livro de Crônicas, 2 Coríntios, capítulo 14, na parte do 14 e 15. Eu deixei o 14 de fora ontem, eu fiz errado. Daqui para frente eu vou vigiar mais para acertar. Então vamos orar. Pai, perdoa meus pecados, Pai. Pai, perdoa nossas falhas. Obrigado por mais um vídeo, obrigado pela vida dos teus filhos, que estão junto comigo. Nós apresentamos a nossa necessidade, Pai, nas tuas mãos. Visita a nossa casa, nosso lar. Dá saúde, dá paz, que a paz possa reinar na nossa vida, nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Seja abençoado pelo Senhor, para fazer de nós um povo vitorioso, um povo de paz. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, são 266 inscritos, graças a Deus aumentou mais um, ontem, né? Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz com Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Boa noite de retorno.